Bom dia, turma, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? E aí, como foi o fim de semana? Bom? Vamos lá? Mais uma aulinha de português, né? Só tem acho que hoje e amanhã. Vamos ver se a gente termina essa apostila amanhã, tá bom? Então hoje é mais uma aulinha de português. Hoje nós vamos da página 44 até a 49. Lembra que a prof falou 44? Que estava incluído na última aula, mas deixa para hoje que vocês tinham que ler a historinha, né? Então, espero que todo mundo tenha dado uma olhadinha nessa historinha, né? O João e o pé de feijão, tá? Então vamos lá. Ó, aí tá aqui, ó. A turma de Anitta queria conhecer mais uma história. Então vamos descobrir que história a professora Anice contou? Então tem aqui, ó. Nós temos aí 4 histórias, ó. Rapunzel, Cinderela, O Pequeno Polegar e João e o Pé de Feijão. Aí vocês vão perguntar, Pro, mas como a gente vai saber qual é a história? Por que nós vamos saber? Porque essa história aqui que a professora Anice vai contar, ela tem 6 palavras o nome da história. Então a gente vai ver por aí, uma desses 4 que tem 6 palavrinhas. Então, Rapunzel, só tem uma palavra inteira, Rapunzel. Cinderela, uma também. O Pequeno Polegar, então, O Pequeno Polegar, só tem 3 palavras. João e o Pé de Feijão, ó. João e o Pé de Feijão, então tem 6 palavras. Então é a que tem mais palavras, então seria o João e o Pé de Feijão. Por isso que a gente descobriu que seria essa história, tá bom? Porque, olha lá, o nome da história que escolheremos tem 6 palavras, então é o João e o Pé de Feijão. Então vocês vão pintar aí, ou circular, tá? Ou circula ou pinta, João e o Pé de Feijão. Olha lá. Após saber da dica de Otávio, qual é a história que será contada? Então vocês vão pintar lá, ó, tá aqui, ó, pinta de azul. Tá? Na questão lá tá pedindo para pintar de azul. Então vocês vão lá, ó, João e o Pé de Feijão, e vocês vão pintar de azul. B. Você conhece essa história, do João e o Pé de Feijão? Sim ou não? Acho que muita gente já conhece, né, essa história, ou pelo menos já ouviu falar, tá? Sim, se vocês conhecem, não, se não conhece. A história que você lerá a seguir foi escrita de um jeito diferente. A história O Gato de Botas, tá? É de um jeito, ó, lembra? O Gato de Botas, aquela lá da pomba lá, elas eram fábulas, lembra que a Pro falou? Né? Essa também uma fábula, mas vai ser de uma forma diferente. Olha lá, o João e o Pé de Feijão, essa historinha foi feita em poemas. O que quer dizer poemas? Em pedacinhos. Olha lá, estão vendo aqui, ó? Ó, por que ela é feita em poemas? Porque ela é feita em partes, ó, tá vendo? Ó, cada um desses, tá vendo? Ela é dividida em estrofes. Cada linha dessa história, cada linha daí, ó, aqui, ó, começa aqui, ó. Era uma vez uma viúva, com seu filho João, formavam uma família pobre, com pouca condição. Então, vocês perceberam? Cada linha dessa chama-se verso, tá? Aí, aqui na primeira nós temos então 4 versos, ó, 4 linhas. Cada conjuntinho desse de versos chama-se estrofe, tá? Aí, o que a gente vai ver aqui, ó? Ó, então vamos lá. Cada linha dessa chama-se verso. Um conjuntinho desse é uma estrofe, porque são 4. Aí, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, nós temos 6 estrofes. O que quer dizer? Um poema, tá? Então, memorizem isso, ó. Então, vamos memorizar isso aí. Cada linha chama-se verso, é um verso. Aquele conjuntinho de 4 ou 5 linhas, não importa quantas tiver. Aqui no caso são tudo de 4, ó, tá vendo? São no texto inteiro, são 4 em 4 linhas, né? Cada 4 linhas dessas a gente chama-se estrofe, porque inteira, ela é inteira, então aqui são 6 estrofes, né? Ao todo, esse monte,
a gente põe o nome de poema. Por quê? Cada estrofezinha dessa, ele vai rimar. Rima, são palavras que rimam, por exemplo, chão, pão, fogão, mão, né? Então, coisas que rimam, que parecem que o final tem dá a mesma joguinho assim de palavra, ele rima, que nem, ó, pão, mão, né? Coração, mamão, tá? Tudo ão. Que nem aqui, ó. Era uma vez uma viúva com seu filho João. Formava uma família pobre com pouca condição. João, condição, ó, João era um filho levado e que não gostava da pobreza. Por isso a coitada da viúva deu a ele a vaca, sua última riqueza. Pobreza, riqueza. O menino pegou a vaca e foi logo ao mercado vender. Para sua surpresa, um comprador não demorou a aparecer. Olha lá, vender, aparecer. O pagamento foi curioso, cabia na palma de sua mão. João trocou a vaca por 5 grãos de feijão. Então, mão, feijão, né? Sua mãe ficou uma fera e atirou os grãos pela janela. O que ela não sabia era que eles mudariam a vida dela. Olha lá, janela dela, né? Sabe o que aconteceu? Um pé de feijão gigante nasceu e João escalou sem parar. O que será que ele vai encontrar? Então, ó, tá vendo? Ó? Nasceu, aconteceu, parar, encontrar, entendeu? Então, são coisas assim, parece que rimam uma palavrinha com a outra, tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui, ó, então nós estávamos então na A vocês vão pintar lá em cima a história de azul, na B vão responder sim ou não, se vocês conhecem a história ou não. Aí na 5, ó, então a gente já sabe que isso aqui é um poema. Onde podemos encontrar poemas para ler? Marque com X, aí embaixo. No primeiro, em livros, sim, como aqui, uma historinha em livros. Esse do lado é um site, né, onde tem historinhas, a gente pode procurar no Google, a gente vai achar bastante historinhas para ler também, poemas, se a gente pesquisar lá, a gente vai procurar achar. E o rádio? No rádio não, né, gente? Então, quais seriam onde a gente pode encontrar? No primeiro e no segundo quadradinho, vocês vão colocar um X, que é em livros e no site. Se a gente entrar no Google, a gente vai achar, tá? Vamos então conhecer a história de João e o pé de feijão, por meio de um poema. Então, esse que acabou de ler, que eu acho que vocês também devem ter dado uma lidinha em casa, tá? Então, agora vamos lá para aqui, então, na 5, os 2 primeiros xizinhos, vocês vão pôr nos 2 primeiros quadradinhos X, tá bom? Agora vamos lá para a página 46. Olha lá. Nós estávamos aqui, ó, pulem a página da história e vamos lá para a outra página 46. 1. Você gostou da forma como a história foi contada? Em poeminhas que rimam? Sim ou não? 2. Você percebeu que a história foi escrita de uma forma bem diferente do Gato de Botas? Lembra, o Gato de Botas foi uma história mesmo, uma fábula, contando os personagens, os bichos. Aqui não, aqui já foi em poeminhas, né, para rimando, bem diferente, certo? Você percebeu? Sim, né, dá para perceber sim. Então no 2, sim. 3. Quantas linhas tem o poema que você leu? Né? Quantas linhas tem a historinha aí, esse poema que a gente leu? Então vamos contar lá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então tá perguntando aí quantas linhas, não é? Olha lá. Na questão 3, quantas linhas? Então eu tenho 24, o 2 e o 4. 4. Você notou que existe um espaço a cada 4 linhas do poema? Sim, né? Cada poeminha. Aí, ó, quantas estrofes há no poema? Então a gente tá vendo aqui, não tá? Ó, cada poeminha, ó, tem uma estrofe, espaço, outra estrofe, espaço, outra, espaço. Por quê? Se eu grudar tudo isso daqui, não vai dar sentido, né, gente? Não vai deixar de ser um poema, porque ele tem que ser dividido. Olha, eu faço um, dou um espacinho com o outro, para que eu consiga ler e entender o poema, tá bom? Então aqui, ó, eu sei que é um poema, ele tem espaços entre um e outro, tem 24 linhas e rimam as palavrinhas, né?
E cada linha dessa eu chamo de verso. Aí lá tá pedindo, ó. Então, quantas estrofes há no poema? 6, né? Não são 6 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou contar. Lembra que eu falou, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estrofes, tá? Então, na questão 5, vocês vão pôr o número 6 aí no quadradinho. Na questão 6, pinte com uma cor clarinha uma estrofe do poema. Então, vocês vão escolher qualquer estrofe dessas e vão pintar uma cor clarinha. Gente, pinta lá um rosinha, um amarelinho, um azulzinho claro. Não pintem de cor escura para não cobrir as palavras, as letras, tá? Pinta uma cor clarinha que vocês consigam ver, mas que continue aparecendo a estrofe, tá bom? 7. Veja mais uma vez a forma como o texto foi escrito. Aí a gente pode dizer, de acordo com esse texto, o que a gente pode dizer? Que ele ocupa toda a linha, ou seja, ele vai de uma imagem até a outra, tá? Ou ocupa só uma parte da linha. Então aqui tá meu caderno, tá? Aqui tá o caderno. Ele ocupa daqui, aqui e volta, tudo não, né? Ele só ocupa um pedacinho, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, dá pra gente ver daqui, ó, ó. Ele não pega a linha toda, ele pega só um pedacinho, ó, só esse pedaço aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó lá, ele só pega esse pedaço, né? Então qual seria a resposta aí? Ocupa uma parte da linha, ele não pega a linha inteira, de ponta a ponta do caderno, não, ele só pega um pedacinho, uma parte da linha. Então X no segundo quadradinho, tá bom? Próxima página. Otávio gostou muito da seguinte estrofe. Sua mãe ficou uma fera e atirou os grãos pela janela. O que ela não sabia era que eles mudariam a vida dela. Então, o que ela fez? Ela ficou tão brava, né? Porque assim, eles eram uma família pobre. Ela ficou viúva. O que quer dizer viúva? O marido dela faleceu, o papai do João faleceu. Aí ficou só ela e o João. Então o que aconteceu? Eles tinham uma vida muito simples, ela tinha muita falta de dinheiro, pobreza, não tem o dinheiro suficiente, bastante dinheiro. Tem, mas tem aquela coisa pouca, né? Aí o que aconteceu? Ele não gostava de ser pobre, ele sempre tinha vontade de mais e mais. Então o que ela fez? Ela vendo isso, ela tinha, a única coisa que sobrou para ela foi uma vaquinha, que era a riqueza dela, né? Mas o que ela fez? Vendo o filho nessa agonia, o que ela fez? Ela deu a vaquinha para ele. O que ele fez? Foi na cidade vender a vaquinha para pegar dinheiro, né? Que é o que ele queria. Só que chegou lá, ele já achou logo um comprador. Só que o que aconteceu? O comprador não deu para ele dinheiro, deu um grãozinho de feijão. Quer dizer, ele ia plantar aqueles feijões, ia crescer para mudar a vida dele, né? Só que ele não entendia isso ainda que ele era criança. Aí ele voltou para casa meio, né, desoladinho. Aí entregou aqueles feijões para a mãe. A mãe ficou uma fera muito brava, porque ela deu uma vaca para ele, ele volta com 5 feijãozinhos na mão, 5 grãozinhos, gente, não é 5 feijões, 5 grãozinhos na mão. Jogou tudo pela janela fora, ficou bravo e jogou, né? Só que nessa de jogar pela janela, o que aconteceu? Brotou, aqueles feijãozinhos brotaram e o pé de feijão foi crescendo, 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 crescendo. E o que aconteceria depois? Daria muitos feijões, eles iam ganhar muito dinheiro, certo? Mas ela não sabia disso, ela, na hora ela não pensou nisso daí, né? Então por quê? Ó, sua mãe ficou uma fera, atirou os grãos pela janela, mas ela não sabia que isso aí ia mudar a vida deles, esses feijãozinhos iam mudar a vida dela, ia deixar uma vida muito rica e muito melhor. Ah, então vocês vão nesse pedaço aqui, ó, acabou de ler, vocês vão nesse pedacinho e vão fazer o quê? Vocês vão lá, circular a última palavra de cada verso, a última. Então seria fera, sua mãe ficou uma fera, vocês vão circular. Atirou os grãos pela janela, vocês vão circular. O que ela não sabia, vocês vão circular, era que eles mudaram a vida dela, o dela. Então vocês vão circular fera, janela, sabia e o dela, a última palavrinha, tá bom? B. Quais delas têm o som parecido no final? Olha lá. Fera, janela, sabia, dela. Então seria fera, janela, sabia? Não, dela. Então vai ficar fera, janela, dela. Tudo tá vendo no final? Ela, fera, janela, dela.
Então, o que vocês vão colocar no B? Fera, janela e o dela. Só não sabia. Vocês vão copiar essas 3 palavrinhas que tá no final, menos o sabia, tá bom? 9. Volte lá no poema João e o Pé de Feijão. Escolha uma das estrofes diferentes da selecionada por Otávio e circule as palavras finais. Então agora o que vocês vão fazer? Essa daqui não, porque ela já está aqui, tá? Então essa daqui vocês vão pular, essa daqui não. Aí vocês vão voltar lá, vocês vão escolher uma dessas daqui, qualquer uma, vocês vão escolher. Menos essa aqui, ó, sua mãe ficou uma fera. Essa aqui não, ó, essa aqui não, porque já tá lá na atividade. Então pode ser essas, até essa, uma dessas. Vocês vão pegar, vamos vir aqui, escolhe uma e circula a última palavrinha. Igual vocês fizeram aquele exercício. Vocês vão lá circular a última palavrinha, tá bom? Aí depois, ó, que vocês fizerem isso, vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar essas palavras a seguir. Então, vocês vão escolher uma estrofe lá, vai lá, escolhe uma estrofe, menos essa que já foi feita. Vocês vão escolher ela, uma lá na historinha, vai lá na história, escolhe uma, circula as últimas palavras, aí depois vem aqui na questão B e copia essas palavrinhas aqui, as últimas palavras, tá bom? Vocês vão copiar aqui, nesses dois aqui, ó. Nesses dois retângulos aqui, vocês vão copiar as palavrinhas. Se for 4, 2. Se for 2, se for uma, não importa. Vocês vão lá escolher uma, menos essa daqui. Essa daqui já está aqui, não é para repetir. Vocês vão olhar outra. Vai lá, circula as últimas palavrinhas e vem e escreve elas aqui dentro, tá bom? C. Quais outras palavras que você conhece que rimam? Então aqui, ó, que nem a Pro falou. Pão, mão, coração, né? Jardim, quindim, né? Nim, essas coisas. Tem que dar rima. Que nem aqui, ó. Fera, janela, dela, bela, né? Aí tá aqui, vaca. 2 palavras que rimam com a palavra vaca. Levado. Levado, uma criança peralta, danada, levada. Levado, 2 que combinam com a palavra levado. 2 que combinam com a palavra vida. E 2 com a palavra gigante, tá? Na 10. O que significa dizer a família de João era pobre com pouca condição? Tinha pouco dinheiro, não tinha muito dinheiro, não tinha dinheiro suficiente, tá? Por isso que se fala pouca condição, família que tem pouco dinheiro, tá? Próxima folha, vamos lá. 11. Seguindo o poema, qual era a última riqueza da família da mãe do João? O que era a última riqueza? O que sobrou para ela? Uma vaca, né? A única coisa que ela tinha era a riqueza, que era a vaquinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aí, ó, a vaca, vocês vão pintar e vou escrever o nome dela aqui, ó, nesse retângulo aqui, ó. Vocês vão pintar a vaquinha e vão escrever aqui, tá? Observe a ilustração abaixo. Então aqui, tá vendo? Nós temos 2 estrofes. Olha lá. Era uma vez uma viúva com seu filho João. Formava uma família pobre com pouca condição. Vocês viram lá? Olha lá. João, condição. Tá vendo? O pagamento foi curioso. Cabia na palma da sua mão. João trocou a vaca por 5 grãos de feijão. Mão, feijão, né? Vocês viram? Rima também. Aqui tá pedindo na 13. Olha lá. Observe a ilustração. Qual estrofe do poema combina com ela? Então vocês estão vendo aqui, ó. Vocês vão ver aqui o desenho. Olha lá. Vocês vão ver aqui o desenho, olha lá. É o João vendendo a vaquinha pro comprador e ele dando, pondo 5 grãos de feijão na mãozinha dele, tá vendo? Então qual dessas duas aqui combina com essa figura? Aí vocês vão escrever ela aqui depois. Então seria a primeira ou a segunda? A segunda, né, ó. O pagamento foi curioso, cabia na palma da sua mão. João trocou a vaca por 5 grãos de feijão. Então ele está fazendo a venda aqui. Então seria essa segunda, vocês vão copiar ela aqui, vocês vão passar daqui para cá. Só copiar essa segunda aqui, vocês vão passar lá para cá, tá bom? Na 13. Se você estivesse no lugar do João, trocaria a vaca por 5 grãos de feijão? Se fossem vocês, quando vocês dessem a vaquinha, o comprador te desse 5 grãos de feijão, vocês comprariam ou não? Pegaria a vaquinha de volta? Então vocês vão colocar aí, sim ou não, venderia ou não?
se fosse você. 14. Na sua opinião, João aceitou os grãos de feijão como pagamento da vaca. Por quê? Por que ele aceitou? Né? Por que ele aceitou? O homem ele deu a vaquinha e pegou 5 grãos de feijão. Por que vocês acham que ele aceitou? Então vocês colocam aqui a opinião de vocês, tá bom? Próxima página. 15. Agora leia o verso a seguir. Qual das expressões combina com essa pessoa? Sua mãe ficou uma fera. O que quer dizer fera? Ela ficou brava, muito brava. Quando ela viu João chegar com 5 grãos de feijão e tinha vendido a vaquinha, né? Por 5 grãozinhos de feijão. Então ela ficou muito brava, uma fera. Qual dessas 3 aí quer dizer uma fera? Primeiro, segundo ou terceiro? Vocês vão colocar um X em qual que vocês acharem. Qual desses quadradinhos aparenta? Qual a fisionomia da mãe dele que quer dizer uma fera? Primeira, segunda ou terceira? Vocês vão colocar um X. 16. Ouça a última estrofe do poema. Essa aqui é a última, lá embaixo. Olha lá. Sabe o que aconteceu? Um pé de feijão gigante nasceu. O que aconteceu? Depois que a mãe jogou os grãozinhos pela janela, o que aconteceu? O grão brotou e deu um pé de feijão. Muito grande, muito mesmo, gigante. E João escalou. O que quer dizer escalar? Subiu no pé de feijão. Ele foi indo para onde ia parar esse pé de feijão, porque o pé de feijão foi subindo. E o que será que ele iria encontrar? O que ele iria encontrar lá, né? Olha lá. Copie o verso e corresponde à pergunta, sabe o que aconteceu? Então tá aqui, sabe o que aconteceu? Aí vocês vão pôr o quê? Um pé de feijão gigante nasceu, né? Vocês vão escrever aí, ó, no A. O que aconteceu quando a mãe jogou o grão pela janela? Um pé de feijão gigante nasceu. Vocês vão aqui em cima, ó. Aqui, ó, vocês vão na estrofe e vão copiar a segunda linha, ó. Um pé de feijão gigante nasceu. Vocês vão copiar aqui. B. No último verso, a outra pergunta, como você responderia? Desenhe e depois compartilhe com os seus colegas. Aqui, ó. Então na A, vocês vão copiar a segunda linha, porque está perguntando, sabe o que aconteceu? Estão vendo aqui, ó? Sabe o que aconteceu? Um pé de feijão gigante nasceu. Vocês vão escrever aqui. E João escalou sem parar. O que será que ele iria encontrar? Ele escalando. O que será que ele ia encontrar aqui, gente? O que será que ele ia encontrar? Ele escalando. Então vocês vão fazer em forma de desenho. Vocês não sabem escrever ainda, então vocês vão desenhar aí pra mim. O que vocês acham que ele iria encontrar escalando o pé de feijão? Então vocês vão escrever aí. Escrever não, fazer um desenho mostrando o que vocês acham que ele ia encontrar. Isso aqui é uma coisa pessoal. Pense um pouquinho e vamos ver o que será que ele ia encontrar escalando o pé de feijão. Então vocês vão fazer em forma de desenho, tá bom? Então, ó, chegamos na 49, né? Hoje a data é 49 mesmo. Então assim, vamos parar por aqui. Amanhã, aula de português novamente, não esqueçam. Vamos ver se a gente termina isso amanhã, eu creio que sim. E qualquer coisa me liguem, qualquer dúvida me chamem, tá bom? E amanhã a gente tá aqui de volta, tá bom? Então, bom beijo pra vocês, uma boa tarde e fiquem com Deus. Tchau, até amanhã.